Bom, se você é inteligente e talentoso e sua vida não tá dando tão certo quanto você imaginava, ou talvez as outras pessoas imaginavam ou falavam que ia acontecer, esse vídeo talvez seja pra você. Bom, nesse vídeo eu vou abordar alguns aspectos do mito da inteligência e do talento e até onde isso vai e até onde isso pode carregar a gente e contar uma história pessoal também que se associa a mim. Eu tive a ideia desse vídeo assistindo uma entrevista com um tenista famoso, que é conhecido, chamado de Nick Kyrgios, Kyrgios, eu não sei se eu tô pronunciando certo, quem acompanha tênis vai saber, ele é um dos caras mais talentosos ali no cenário do tênis, porém ele sempre foi um cara conhecido por ser, vamos dizer, de certa forma, não um cara mais dedicado, ele é um pouco fanfarrão, ele diz que já jogou bêbado ou treina pouco, esse tipo de coisa. E para quem não conhece tênis, eu vou dar um exemplo que vai ser perfeitamente compatível, que tá muito em alta, que seria o jogador o Neymar no futebol, que é um cara que a gente sempre teve altas expectativas, sempre soube que ia ser o cara, que tem um talento fora da média, é só assistir 5 minutos dele com a bola que tu entende que o cara é diferente, mas que ele não atendeu as expectativas, que ele tinha o que talvez a gente colocou sobre ele. E é basicamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se tu de alguma forma, em algum momento da tua vida, se te falaram que tu tinha um talento muito natural para algo, ou que tu tinha uma habilidade muito única, ou no sentido de estudos tinha nota muito alta, cara, tu é um gênio, tu é um prodígio, tu tem potencial, segue com isso, e tu de certa forma tá patinando na vida, não tá alcançando resultados, eu vou te falar que eu passei por isso, tá? E não que eu seja extremamente talentoso, eu tô me colocando nesse lugar, eu não quero me botar aí, mas eu quero dizer que eu já passei por essa expectativa e eu consegui superar, e eu vou te mostrar nesse vídeo o que eu fiz pra superar isso. Vamos lá então, meu relato pessoal, primeiramente. Bem, eu ali desde os 15, 16 anos, eu tive a sorte na minha vida de ter boas pessoas ao meu redor que me instruíram a estudar. E essas pessoas acabaram me convencendo que estudar era a melhor saída, e isso eu sinto que até hoje mudou a minha vida, porque eu sou uma pessoa bem dedicada, estudiosa e curiosa para estudar tudo que eu tô aprendendo. Então, eu tenho interesse, eu vou lá e estudo aquilo, e tento entender tudo sobre aquilo. E, de certa forma, o que aconteceu comigo foi que, com 15, 16 anos, eu estudei muito pra prova do vestibular e eu passei. E aí, em frente disso, eu tirei uma nota alta e todo mundo na minha família viu eu passando no curso de engenharia civil na UFSC. Então, era um curso concorrido, era o primeiro engenheiro da família que estava passando numa federal. Então, de certa forma, todo mundo olhou com os olhos assim: cara, o cara é um prodígio, ele tem potencial. E eu tinha aquela validação, eu sentia aquilo, um certo prazer em ter aquela validação, é verdade, mas eu também tinha aquele complexo de que eu era aquilo, entendeu? Eu era talentoso, eu conseguiria fazer, era só eu querer. E eu acho que o complexo do talento, ele entra nesse momento que tu sempre vai estar se escorando nisso pra não realmente não estar agindo, então vamos ver se eu consigo chegar onde eu quero. O argumento que eu quero chegar é o seguinte: se tu tem muito talento em fazer algo, tu meio que não vai se dedicar ao máximo, porque tu vai sempre usar a muleta de que se tu errar é porque tu não se dedicou, e se tu acertar é porque o teu talento te levou lá. Vê se tu compreende. Então, uma vez que vamos voltar, por exemplo, do Neymar, tu joga muito bem futebol. Toda vez que ele não conseguir desempenhar ou performar, ele pode ter uma lesão, ele pode falar, pô, que ele não se dedica, ele não joga tanto, ele não treina tanto. E quando ele vai bem, fica nítido que é o talento que tá carregando ele lá. Então, é um paradoxo tu ter um talento muito acentuado em alguma área ou tu ser muito bom em algo, porque aquilo um pouco te prende. Apesar de parecer, pra quem tá de fora, cara, eu queria ter a inteligência daquele cara, eu queria ter, nossa, a habilidade que aquele cara tem com um instrumento musical, com violão. Mas, cara, esse cara vive um complexo ali interno, questões que tu nem imagina. Por exemplo, eu falando comigo, eu sempre me considerei muito bom em estudos, de verdade. Eu sempre tinha facilidade de entender, estudar, eu tinha um foco muito bom em ver aulas, eu conseguia ver a aula inteira, fazer minhas notas e eu não precisava rever a aula e estudar depois. Só fazer exercício eu já pegava aquilo. E era o meu método, e eu era muito garantido com esse método. Porém, isso em algum momento da minha vida eu senti que começou a me patinar ali pelos 21, 22 anos, que foi quando eu tava na faculdade, fazendo estágio, e eu comecei a perceber que, cara, isso não era tudo. O mercado de trabalho, ele premia quem faz e quem sabe conversar. São outras habilidades além de estudar, de absorver. É muito bom, mas isso é só uma questão. E naquele momento da minha vida eu entrei numa reflexão, num loop, talvez, de pensar que talvez eu tivesse que fazer concurso público, porque era onde eu podia valorizar minha melhor habilidade, que era fazer prova. E fazia sentido nessa lógica. Acaba que hoje eu sou empreendedor, eu fui pro outro lado do caminho, mas por que que isso aconteceu, né? Como é que eu cheguei aqui? Talvez, vamos lá, eu vou contar pra vocês um pouco e eu vou contando essa história e vou fazendo o enredo do que eu quero, onde eu quero chegar na minha reflexão e do fio que eu quero puxar. Sobre o talento,
é muito fácil tu ter uma habilidade única e tu poder dizer que tu é bom naquilo, mas só quando te é conveniente. E quando tu errar, tu pode só jogar uma desculpa de que, não tentei o suficiente. E o principal, na verdade, eu acho que de todo mundo que tem alguma habilidade que foi descoberta cedo, ou que a pessoa tem aquele alto valor, talvez às vezes as pessoas nem saibam, mas tu tem aquele alto valor, tu sabe que tu é bom naquilo, mas tu não quer descobrir se tu é realmente bom, tu não quer se frustrar. Eu não sei se tu tá entendendo. Por exemplo, cara, eu sei que eu sou bom em fazer prova. Mas se eu faço um concurso e eu não passo, meu Deus, eu vou descobrir que eu posso não ser tão bom. Esse é o ponto limiar. Inclusive, é isso que na entrevista lá, que o Nick Kyrgios teve com acho que era um psicólogo, o cara apontou isso. Ele falou, tá, vamos lá, todo mundo quer saber o que tu acha de mim. Daí o cara fez o diagnóstico. Olha, eu acho que tu é uma pessoa talentosa desde a adolescência e tu cresceu como alguém muito talentoso no que tu faz, mas tu caiu na armadilha do talento, como todo mundo que faz. Tu não foi até o limite para não descobrir até onde teu talento ia, e tu ficou com medo de se frustrar e descobrir que aquilo não era o suficiente. Então, quando eu ouvi isso, eu acho que eu vi isso num reel de Instagram, sabe? Um corte de 50 segundos da conversa deles, e eu achei brilhante, porque quando a gente tem alguma habilidade, a gente não quer chegar no limite dela e descobrir que a gente, na verdade, não era tudo aquilo que a gente pensava, ou que a gente era uma farsa, ou que a gente só tinha uma expectativa muito alta. Então, onde eu quero chegar é o seguinte: se tu tem uma habilidade, por exemplo, vamos voltar para o meu exemplo. Eu sou muito bom em fazer prova e eu tinha muita convicção que eu conseguiria resolver qualquer concurso. Me dá 1 ou 2 anos estudando e eu conseguia entrar para engenheiro da Petrobras, eu conseguia ser policial federal, eu podia ser qualquer coisa, entendeu? Que eu achava isso, né? Então, eu falava isso, é muito mais confortável tu falar isso baseado no resultado passado teu. Eu passei na faculdade estudando um ano no terceirão. Eu tenho esse potencial. É muito mais fácil tu viver apoiado no teu potencial do que tu, de fato, passar o caminho, né, a travessia e fazer, correndo risco de não atender lá no final. Então, é muito mais fácil eu falar, não, esse concurso é uma saída. Se eu precisar, eu estudo 2 anos ali, eu entro em qualquer concurso que eu quiser. Uma coisa é eu falar isso. Outra coisa é eu fazer isso, é ficar 2 anos estudando e no final ainda ter o risco de não passar e descobrir que talvez o meu talento naquilo que eu achava que era grandioso nem era tanta coisa. Compreende? Essa é a barreira que tu tem que quebrar. E porque onde que eu quero chegar com isso? Por exemplo, era muito fácil eu falar, porra, eu tenho alguma habilidade na real. Eu acho que se eu conseguisse transmitir o que eu penso, o que eu falo no YouTube, eu podia dar certo. Uma coisa era esse universo de falar e outra coisa é vir aqui e fazer, entendeu? É abrir um canal e ser ruim no começo. É normal, eu tô começando. E quando eu descobri que fazer é a ponte que te leva a concluir tudo, é pensar menos e agir mais. O erro de todo mundo que é muito inteligente ou é muito talentoso é pensar demais. É ficar naquele overthinking, ficar pensando, e se eu fizer, mas tem isso. Pensa em muitas situações, tu pensa em todos os cenários antes de executar. E, na verdade, eu percebi ao longo da vida que quem vence, quem consegue chegar mais longe é quem faz mais. Até aquele quase que contra-intuitivo, mas é o ignorante ali, é o cara mais. Quem é estudioso e é inteligente considera essa pessoa meio burra, mas é esse cara meio burro que executa, vai lá e faz. O que eu mais vejo por aí, por exemplo, são pessoas extremamente talentosas, inteligentes, engenheiros. Eu trabalhei em empresas com os engenheiros, eram pessoas as mais inteligentes que eu conheci na minha vida, e elas eram empregadas, ganhavam bem, assim, a empresa pagava bem, 15, 18 mil, não interessa, pagava bem, mas elas eram empregadas de um cara que não tinha formação, mas que ele teve a ideia lá no início, ele executou a ideia, ele abriu uma empresa e começou a crescer e executando e contratando pessoas. E os engenheiros com diploma de mestrado, com tudo que eles tinham, na verdade eles estavam trabalhando para alguém ainda. A coisa mais normal também é tu ver construtoras, por exemplo, no ramo da engenharia, é que o dono da construtora, ele é um ex-pedreiro, ele é um cara que lá no início da carreira dele ele fez casas, ele viu que dava, ele guardou um dinheiro, teve uma certa organização financeira e ele iniciou uma empreitada própria. Aí ele viu que dava certo, ele iniciou duas. E lá na frente ele tinha uma pequena construtora, contratou mais gente, entendeu? O negócio vai crescendo, ele foi executando. E no final da vida tu vê a ironia. Não no final da vida, mas tu olha assim, depois de 15 anos de uma construtora de estrada, tu vê, cara, o pedreiro lá, o ex-pedreiro, é o dono, ele é o empresário e ele contrata um monte de engenheiro que teoricamente tem o diploma e teoricamente são mais preparados para fazer aquilo. Então a vida é isso, a vida é de quem faz, não é de quem pensa em fazer. E
Eu sinto que quem é inteligente tem muito mais essa trava, muito mais aflorada. Não sei se é pelo excesso de informação, é por ter o conhecimento de muita coisa que te trava, porque aí tu sabe todas as nuances, e tu sabendo o que dá certo e o que dá errado, tu foca muito no que pode dar errado. E às vezes quem é mais ignorante tem essa vantagem, né? Aquela frase, a ignorância é uma bênção. Se tu for com muita convicção e fé, sem muito saber o que vai dar certo ou errado, tu faz. E aí tu no caminho vai descobrindo. E eu acho que isso é o principal. E eu tô tentando pegar essa ignorância pra mim nos meus projetos. Tô fazendo mais, tô acreditando mais. Eu tô sempre estudando, lógico, o que eu faço. Eu estudo tudo que eu faço, né, basicamente. Pra mostrar isso, por exemplo, eu abri um canal no YouTube aqui, a coisa mais boba. E aí eu comecei, não, eu quero que esse canal dê certo. Eu não quero que esse canal fique pra ninguém ver. Eu quero que esse canal cresça e tenha pessoas vendo. E eu tenho ficado feliz com o resultado que ele tem tendo. Na verdade, está crescendo muito mais rápido do que eu imaginava, e isso é fantástico. Mas por trás disso, de eu parecer que eu ligo uma câmera aqui e começo a falar com o meu microfone, com o meu celular, eu, tipo, tô estudando quase todo dia, eu tô lendo esse livro aqui, que é um livro que eu comprei e tô buscando informação sobre como funciona o algoritmo do YouTube, como crescer, como fazer um título mais chamativo, como montar minimamente uma estrutura de vídeo. E eu ainda não melhorei, na verdade, eu ainda sou muito iniciante em muitas coisas. A estrutura do vídeo eu não sei montar. Eu falo quase que. Eu escrevo um roteiro aqui, mas eu mal sigo ele em tópicos. Eu começo a devagar com meus pensamentos. Talvez eu seja um pouco prolixo demais, mas tem gente que diz que gosta disso. Então, o que eu percebi é que as pessoas vão aderir ao teu estilo. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E a vida é assim, o público é assim. Isso com o YouTube, mas. Falando agora de ação, eu escrevi duas frases aqui, ó. Eu escrevi que o estresse vem de não agir. O estresse pode se estender em ansiedade ou incomodação. Então tu percebe que toda vez que tu tá com a cabeça um pouco cheia demais, tu tá ansioso, tá estressado, cara, é porque tu não tá agindo, tu tá pensando demais. Então vai lá e faz aquilo que tá te incomodando. Só faz, velho, entendeu? Em qualquer área da vida. É simples assim. É fazer. E se não der certo, velho, mas tu tá fazendo, cara. Tu tá fazendo, tu tá aprendendo. Ficar pensando demais e guardar tudo aqui não faz bem pra gente. E é isso que eu quero passar nesse sentido. E outra coisa também que eu anotei é: ação cura o medo. Essa é a frase. Ação cura o medo. O que eu quero dizer com isso? O medo de dar errado. E se eu não der certo? Isso é um pensamento. Por que tu não age e descobre então? E já resolve isso logo. E se o meu. Pô, se eu tinha uma vontade de ter um canal no YouTube. E se não der certo? Pô, tu ficar tipo, pensando nisso, cara, abre o canal, fala o que tu passa a tua mensagem e vê se dá certo. E tu descobre, e vai descobrir. E se não der certo, pelo menos tu tentou. Eu tô cada vez mais executando essas coisas. Eu tô me tornando mais um fazedor, uma pessoa mais prática. E antigamente eu era uma pessoa que pensava muito antes de fazer. E eu vivia tudo isso que era de ruim, que era essa ansiedade, essa questão de. Eu não tinha uma ansiedade, talvez. Na mente, eu tinha muitos pensamentos, um excesso de pensamentos e pouca execução. E isso me frustrava. A gente acaba se frustrando quando a gente tem muitas ideias, mas não aplica nenhuma delas. Basicamente é isso. Pessoas inteligentes, pessoas talentosas, mas especialmente pessoas que refletem muito, que têm essa tendência de pensar demais antes de fazer, né? Que aí seria uma forma sofisticada de dizer que tu procrastina, tu tá fazendo overthinking, tu tá pensando demais. Cara, tu tá procrastinando, na verdade, só tá dando uma capa bonita pra isso, né? Embalando isso numa palavra bonita pra falar que, eu tenho uma ideia, mas eu ainda preciso refinar, eu preciso estudar os dados e tal. Cara, começa pequeno. Não estuda, lógico, tem que estudar, mas tu tem que fazer e estudando enquanto faz. Pra mim isso é o que mais tem dado certo. E a minha virada de chave foi nesses últimos 2 anos que eu tô fazendo as coisas e vendo e consertando o carro em andamento, entendeu? Eu tô andando e tô dirigindo na estrada. Eu tô, né, manobrando meu carro. Eu não tô esperando acelerar o carro pra poder. Eu não tô pensando em como dirigir. Eu já tô dirigindo e tô trabalhando a melhor forma de dirigir enquanto eu tô lá. É isso. Se coloca em movimento, faz acontecer. Tua cabeça vai te abençoar, vai te dar amém, porque esse excesso, às vezes, essas nossas angústias, dor de cabeça, é porque a gente tá pensando demais, tá executando muito pouco. Eu digo por mim, cara, eu sentia tudo isso, eu ainda sinto, com esse canal, desde que eu abri, tem uma explosão de ideias, coisas que eu quero passar, mas eu tenho que, de certa forma, organizar essas ideias. Isso tá me ajudando. Mas, do outro lado, ao longo da semana, tem dias que eu me sinto extremamente cheio, parece que é como se a minha cabeça estivesse muito cheia, chega a doer. E aí, às vezes, eu sento aqui e gravo um vídeo. E passa tudo, libera. Porque eu fiz o ato de fazer. Eu só botei a câmera aqui e gravei. E o vídeo pode ficar uma bosta, pode ficar horrível. Eu posso até não postar, mas eu tô postando todos que eu tô gravando. E é isso, esse é o teste. Eu tô fazendo e tô colhendo feedback em tempo real. E tô dando graças a Deus, tô muito feliz, tem gente gostando.
Então, eu tô melhoria contínua, faz e melhora. Essa é a ideia. É o único jeito de progredir. Não é pensa no que é melhor. Não, faz, começa mal, vai ser ruim no começo e melhora durante. Mas só fazendo que tu percebe. E todo mundo começa mal. Larga essa de que tu, por mais talentoso que tu seja, tu vai começar mal. Os teus projetos iniciais vão ser ruins. A tua grande vantagem pode ser aprender rápido e melhorar rápido. Eu acho que isso é uma habilidade que eu tenho. Né, modéstia à parte, tudo, mas a gente tem que saber nossos pontos fortes e fracos. Inclusive, tem uma frase que tá estampada num. Eu vou até pegar essa referência aqui. Peraí. Bom, eu tentei achar aqui, eu até parei pra pesquisar, mas eu não encontrei a frase na íntegra. Eu teria que fazer uma pesquisa mais profunda. Mas é porque eu lembro dela porque eu li num livro. É A Lição de Delfos. É uma frase que está estampada num templo grego, que é assim, ó, conhece-te a ti mesmo e terás a chave do universo, ou dominarás o universo, algo assim. Eu não sei a frase exata, mas é algo nesse sentido. O que ela passa? Pra ti conseguir qualquer coisa na vida, tu tem que conhecer a ti mesmo. Tu tem que saber quais são tuas habilidades, teus pontos fortes e fracos, principalmente, pra melhorar neles. E essa frase, eu só tô dando uma devagada aqui, mas ela também me ajudou, porque quando eu li ela no livro O Óbvio que Ignoramos, eu já falei desse livro no canal, eu vou deixar na descrição o link, se tu tiver mais interesse, baita livro, é, ele é um excelente livro, quem quiser, tiver interesse em procurar e ler, eu vou botar na descrição aí, mas a ideia é a seguinte, conhece a ti mesmo e tu vai conquistar tudo que tu quiser. Conhecer a ti mesmo é o processo mais difícil, é tu saber o que tu é bom e o que tu é ruim, é começar a descobrir quais são tuas habilidades de verdade. E uma coisa que eu percebi ao longo da vida é uma certa facilidade que eu tenho de aprender algo e aprender rápido algo, aprender rápido as coisas. Mas eu só consegui de verdade ter resultado e crescer na vida, evoluir, quando eu comecei a aplicar o que eu aprendi. Então isso mudou tudo. Eu aprendo rápido e aplico aquilo que eu aprendi. E tu tem que fazer o teu diagnóstico. Tu pode ter essa habilidade, tu pode ter uma outra habilidade. Todo mundo tem algo pra ensinar. Eu tenho essa máxima de vida também. Todo mundo tem algo pra ensinar e qualquer pessoa que eu converso, eu tenho algo a aprender. Eu só tenho que descobrir qual é essa coisa, entendeu? Eu tenho que fazer as perguntas certas pra destravar essas respostas que a pessoa tem que eu não tenho. E tu tem que fazer esse autodiagnóstico. Mas eu só queria passar essa chave pro vídeo de que é, a tua o teu talento e tua inteligência, eles não vão te levar a lugar nenhum se tu não realmente se testar, se tu colocar em prática com isso. É a coisa mais simples do mundo, mas é só a gente pegar os exemplos de pessoas midiáticas, pegar o exemplo do Neymar e comparar ele com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. A diferença dos três é que o Neymar, aparentemente, é o que tu indica, ele não foi tão dedicado na carreira dele como o Messi e o Cristiano Ronaldo foram. Eles foram devotos, caras que viveram pro esporte, pra profissão, abandonaram qualquer outra coisa. O Neymar parece que é um cara que já teve mais. Ele não conseguiu focar tanto na profissão e ele teve outros interesses, ele espalhou a energia dele e o resultado tá em hoje um fim de carreira que a gente vê que eles foram completamente diferentes, né, no resultado deles. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a mensagem que eu queria passar com o vídeo é essa. Eu acho que tá feito, né? Feito é melhor do que perfeito. Menos perfeição, mais consistência, mais ação. É isso, menos perfeição, mais ação. Se desse resumir esse vídeo em uma frase. E busca isso na tua vida, aplica para teus negócios, aplica para teu trabalho, aplica para tuas ideias. Tudo que tu pensa, tenta botar em prática rápido. Tua vida vai melhorar, tua cabeça vai aliviar. E basicamente é isso. Se tu quiser falar algo aí, comenta aqui embaixo. Se quiser dar ideia de vídeo, se quiser discutir isso, eu acho que é um tema que tem bastante abertura para discussão. Mais um vídeo filosófico desse que eu gosto de fazer. Não é tão técnico, não é tão prático, não estou falando exatamente de carreira ou empresas, mas eu gosto dessas discussões porque elas também fortalecem muito esse lado de carreira. Como eu disse, para eu chegar onde eu cheguei em algum momento da minha vida, eu tive que passar por tudo isso, conhecer a mim mesmo, entender que a ação vale mais do que pensamento em certos momentos. Mas enfim, é isso. Deixa o like aí se tu puder, que me ajuda bastante com o algoritmo. Vamos divulgar esse canal para mais pessoas, encontrar as pessoas certas que querem mais disso, que querem crescer na vida, querem melhorar como pessoa. E é isso. Vai ter um botãozinho para se inscrever aí, vai ter um botão de um vídeo recomendado. Agradeço a todos que estão acompanhando e um abraço. Até o próximo.